Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e eu quero ler alguns versículos a partir do verso 18. À medida que você for achando, vai dizendo glória a Deus para a gente poder ganhar tempo. Vamos ler? Diz assim então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs junto aos jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto ele tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor quando enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. Pai, nós mais uma vez damos graças ao Senhor. Te adoramos, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Pedimos a Deus que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, renovados, ó Deus, e direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, você que pode, por favor. Nós estamos na quarta semana do nosso propósito Quarta em Chamas, e a cada semana Deus tem nos dado uma chave, né? Na semana passada nós estávamos lá em Fradinho, enquanto o apóstolo ministrava, o poder do Espírito veio de uma forma muito especial sobre nós, e Deus ministrou o nosso coração de uma forma muito poderosa, e eu vi muitas pessoas testificando daquela palavra que foi liberada sobre a vida da igreja na quarta-feira passada. A cada semana Deus tem, como eu disse, virado uma chave, nos dado uma chave para que nós possamos acessar os segredos e o secreto de Deus e provarmos daquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu espero muito em Deus que essa noite seja uma noite especial para mim e para você. Bom, para mim já está sendo, porque antes de liberar essa palavra sobre a sua vida, ela já ministrou o meu coração. Então eu espero muito em Deus que essa palavra ela venha também ao seu coração de uma forma especial. Queridos, o texto que nós lemos nesta noite, no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 25, é um texto bastante conhecido. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a história de Nabal e Abigail? Abigail, posteriormente, ela torna-se esposa de Davi, exatamente por esse ato que ela fez aqui e que nós fizemos menção do texto. Mas antes de falar sobre isso, eu quero narrar um pouquinho essa história, para que você conheça e saiba aquilo que Deus ele quer ministrar na sua vida nessa noite. É claro, eu não vou me apegar à história, porque o que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração é para falar sobre oração e entregar a você aqui hoje uma chave para que você possa acessar tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida.
Eu quero falar sobre 3 tipos de oração aqui hoje: adoração, intercessão e oração de guerra. Tomara que eu tenha tempo para falar das 3, mas como todas as vezes o tempo é um pouquinho mais curto, eu vou começar a falar sobre a oração de intercessão, e se a gente tiver tempo, a gente fala da adoração e da oração de guerra, amém? Enquanto eu estou ministrando, por favor, se você puder me ajudar a estar pregando, faça isso. Aquilo que eu liberar sobre a sua vida, você de imediato já vai tomando uma atitude aí, irmãos, e liberando sobre a vida do seu irmão, porque eu sei que essa noite aqui ela é profética para nossas vidas. Bom, se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver, queridos, que a Bíblia ela é recheada de histórias em que Deus manifesta o seu poder através do poder da oração. Inúmeras vezes Deus manifestou-se em glória quando alguém se pôs a orar. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, já viu Deus responder alguma oração que você fez a Ele? Levante as mãos, por favor. Todos nós já vimos Deus trazer respostas poderosas das nossas orações, assim como também na Bíblia existem vários relatos que nos mostram quanto Deus Ele responde a oração daquele que ora, aquele que clama, aquele que pede, aquele que intercede. A Bíblia fala que Abraão, irmãos, orou e o Senhor lhe chamou de amigo. Isaac também orou e num tempo de crise o Senhor o fez prosperar abundantemente. Assim como também Jacó, que era um homem de oração, prosperou na casa de Labão, uma casa onde os seus pais estavam distantes. Moisés também orou e Deus, Ele poupou a vida do povo de Israel quando o povo havia pecado contra o Senhor dentro do deserto. A Bíblia diz que Josué ele ora e o sol ele para, irmãos. Que coisa extraordinária, né? Jesus, ele colocou-se a orar quando ele estava iniciando o seu ministério. No meio do seu ministério e até na cruz Jesus ainda continuava orando. A Bíblia diz, irmãos, no Novo Testamento, que Eutico, quando estava assistindo um culto em que Paulo estava pregando, já próximo da meia-noite, ele cai da janela, mas Paulo ora e o morto, ele ressuscita. Inúmeras histórias a gente vai ver dentro da Bíblia, irmãos, que Deus verdadeiramente traz respostas à nossa oração. Talvez a sua pergunta nessa noite tenha sido, se o pastor vai falar sobre oração, por que ler exatamente a história de Abigail e Davi? Bom, deixa eu narrar essa história para você. A Bíblia diz, irmãos, que era o tempo onde alguns homens ricos que tinham muitas ovelhas estavam tosqueando as suas ovelhas. E assim, todas as vezes que esse trabalho era feito, as ovelhas precisavam ser levadas para uma região que muitas das vezes era conhecida como regiões perigosas. Os ladrões, eles vinham nesse tempo apenas para saquear as ovelhas e assim ganhar alguma coisa. Quando Nabal, ele envia suas muitas ovelhas ao deserto para que os seus funcionários pudessem as tosquear, a Bíblia diz que ali próximo estava Davi com o seu exército, o seu pequeno exército que estava sendo formado. Davi estava fugindo de Saul, porque Saul o perseguia querendo matá-lo. Enquanto Davi estava ali naquela região, a Bíblia diz que Davi guardava as ovelhas de Nabal. Davi, ele fazia a escolta das ovelhas de Nabal. Assim, os ladrões, quando passavam, nenhum deles tinha coragem de tocar nas ovelhas de Nabal, porque sabia que Davi, aquele que havia matado mais de 200 filisteus, aleluias, ele estava ali montando guarda. E a Bíblia diz, irmãos, que uma certa feita, Davi e seus homens ficaram sem comida e sem bebida, e eles enviaram um recado. Davi envia um recado até a casa de Nabal. Presta atenção nisso, por favor, olhe para cá, senão você não entende o que Deus quer liberar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Davi tem fome junto com seus soldados, e ele manda um dos seus homens ir até a casa de Nabal e pedir a Nabal um pouco de comida e algo para poder beber e assim dar aos seus soldados. Mas quando ele chega na casa de Nabal, Nabal menospreza a mensagem de Davi, e pior, Nabal menospreza também a Davi. E ele diz assim: quem é este Davi? Eu não conheço, nunca ouvi falar nesse nome. Irmão, Nabal sabia assim, porque certamente os seus empregados muitas das vezes chegavam em casa e contavam que o exército de Davi estava guardando as suas ovelhas enquanto eles estavam dentro do deserto.
Um dos funcionários de Davi pega então, corre de volta e vai levar essa mensagem a Davi. E diz: Davi, quando nós chegamos a Nabal, nós pedimos alimento, pedimos água, assim como o Senhor nos solicitou. Mas chegando lá, Nabal, que por sinal, irmãos, o seu nome quer dizer homem louco, ele diz que não te conhece, não sabe quem é tu, e não vai tirar da comida da sua mesa para poder servir ao meu Senhor, e nem mesmo os seus soldados. Davi fica irado, Davi fica com sangue nos olhos, e ele diz: vou matar Nabal, e vou matar todos os homens da casa de Nabal. E aqui o texto que nós lemos, Davi, ele diz assim: que o Senhor traga castigo aos inimigos de Davi, pois até amanhã de manhã, todos os homens vão estar mortos. Pode ser criança, pode ser adolescente, homem, todo homem vai estar morto amanhã de manhã na casa de Nabal. Um dos empregados de Nabal escuta isso, irmãos, e corre depressa para poder anunciar isso dentro da casa de Nabal. Mas ele sabe que Nabal era louco, que não dava ouvido a nada. Então quem ele procura? Ele procura Abigail, esposa de Nabal. E quando ele procura Abigail, ele vai até Abigail e diz assim: Abigail, minha senhora, Davi mandou os seus soldados vir aqui pedir de comer e beber, porém Nabal, ele recusou e ainda menosprezou Davi. E deixa eu dizer uma coisa para a senhora, já tem uma sentença, tem o que, irmãos? Tem o que? Tem uma sentença dada pelo rei Davi, ou por Davi, que até então estava apenas em uma região, reinando. Davi decretou que até amanhã de manhã, todo homem desta casa vai estar morto, e não tem mais o que ser feito. Eu vim aqui, minha senhora, para poder trazer o comunicado e ver o que a senhora pode fazer. Sabe o que Abigail fez? Abigail de imediato manda que chamasse algum dos seus empregados, manda pegar alguns jumentos, e ela carrega o jumento com muitos alimentos, como nós fizemos menção do texto aqui hoje. Ela carrega os animais com aquele monte de alimento e pede que algum deles vá à frente, levar os presentes para Davi, enquanto ela logo atrás, ela vai para ter esse encontro com Davi. E quando ele agora está se aproximando da casa de Abigail e Nabal, a Bíblia diz que agora Abigail, montada no jumento, encontra-se com Davi, e Davi estava com sangue nos olhos. Davi só pensava em matar, só pensava em destruir a casa de Nabal. Porém, irmãos, quando Davi vira uma esquina, ela se encontra com uma mulher disposta a usar todas as ferramentas que ela tinha para poder guardar a sua casa. Escuta, antes que eu continue, irmãos, eu preciso liberar algo profético sobre a sua vida aqui nessa noite. Pois quem chegou aqui disposto, irmãos, a colocar a sua vida em oração, enquanto você está aqui, Deus está lá guardando a sua casa, a sua família. Enquanto você está aqui, Deus está lá guardando a sua empresa, o seu trabalho. Enquanto você está aqui, Deus está guardando a sua parentela. Não é de se estranhar que você tenha tido tanta dificuldade de chegar aqui, irmãos. Não é de se estranhar que você tenha tido várias guerras e provas para poder chegar aqui, porque o diabo sabia que quando você chegasse aqui, que os seus joelhinhos dobrassem ao chão, os céus iriam se abrir e anjos do Senhor estariam descendo para mover ao seu favor. Se tem alguém aqui que já recebe isso, por favor, joga a mão para cima, irmãos, e se mova, por favor. Davi se encontra com uma mulher disposta a interceder. Davi se encontra com uma mulher disposta ao quê? Ao quê? Por isso eu vou falar sobre intercessão, irmãos. E depois, se der tempo, eu vou falar sobre oração de guerra e sobre oração de adoração. Abigail, quando ela se coloca diante de Davi, Abigail, ela se prostra. Olha aqui, presta atenção nisso, por favor, irmãos. Olha aqui, presta atenção nisso. Abigail, ela se prostra diante de Davi. E agora, Abigail não vem, irmãos, inventar conversinha. Abigail não vem encher linguiça. Ela vem, irmãos, e ela toca o coração de Davi com o seu clamor. Ela diz assim: meu senhor, escuta, eu vim aqui para poder confessar a ti o meu pecado.
o erro é meu. Mas se você for ler o contexto, você vai ver, irmãos, que Abigail nem presente estava na casa quando os servos de Davi foram falar com Nabal. Porém, escute uma coisa, quando a carga ela vem, irmão, sobre uma família, não atinge só um, atinge todos. Portanto, quando alguém vem interceder, ele tem que vir representar a todos. Escuta, a desgraça, irmãos, ela vem sobre uma casa, às vezes pelo pecado do bisavô. E a iniquidade, irmãos, cometida pelo bisavô traz maldição, a Bíblia diz, até a 4ª geração. Mas quando alguém se coloca para poder orar, a Bíblia diz, irmãos, que a maldição da 4ª geração ela é quebrada. E quando você for interceder por alguém, irmãos, que é viciado em droga, alguém que está amarrado na prostituição, não vem dizer para ela de camanaço, para Deus, olha, ele é um miserável, Deus, ele é um pecador, um drogado, mas eu que estou aqui orando por ele. Não, quando você vir apresentar-se como intercessor, você diz assim: Senhor, a minha casa tem pecado, a minha casa tem cometido abominação, a minha casa, Senhor, tem não tira meu som não, por favor, se alguém estiver mexendo aí. A minha casa tem se prostituído, mas eu vim aqui, Senhor, para confessar o meu pecado e pedir perdão ao Senhor. Porque da mesma forma, amados, que Deus olhar para você e para o seu clamor, Deus também vai olhar para a tua casa e vai aplacar ao favor dela. Se tem alguém acreditando nisso, por favor, querido, eu queria te dar pelo menos 10 segundos, porque a gente precisa inundar esse lugar com a intercessão nessa noite. Eu quero te dar 10 segundos enquanto o instrumento se levanta, irmãos, para você orar por alguém que está dentro da sua casa agora, necessitando de intercessão. Vai. Não, mas não ore em voz baixa não, por favor. Vamos incendiar esse lugar com oração, irmãos. Levanta a sua voz e ore por alguém que deixou na sua casa. Ore por alguém que necessita agora. Lembra dele e diga assim: olha que eu quero que seja alcançado. Diga assim comigo: a intercessão. Diga: a intercessão, ela traz pelo menos 3 benefícios. Por favor, você está comigo ou não? Diga: a intercessão, ela traz pelo menos 3 benefícios. Pergunte para mim qual, pastor? A intercessão, ela tem poder de trazer revelação e livramento. Número 1, a intercessão tem poder de trazer livramento e revelação. Diga: livramento e revelação. A Bíblia diz que Davi já havia sentenciado a casa de Nabal, mas quando Abigail se colocou a interceder pela tua casa, a sentença foi mudada. E Deus deu livramento para a casa de Abigail. A Bíblia diz, irmãos, que o rei da Síria, o rei da Síria começou a reunir com seus soldados e arquitetar planos contra Israel. Porém, do outro lado, no meio do povo de Israel, tinha um profeta chamado Eliseu, que orava pelo povo de Israel todos os dias. E a Bíblia diz que quando, irmãos, o rei da Síria montou o plano, ele disse assim: vamos pegar Israel quando passar por aqui. Mas tinha alguém que orava por Israel. E eu disse que a intercessão, ela traz revelação. Sabe o que Deus faz? Enquanto Eliseu está orando por Israel, Deus vai a Eliseu e diz assim: olha, Eliseu, diga ao povo de Israel que Senaqueribe, o rei da Síria, está armando plano contra eles. Diga para eles não irem por aqui. Escuta, irmãos, quando você intercede pela tua casa, o Senhor, ele vem e diz assim: olha, o diabo colocou o teu filho na lista negra, ore agora, porque eu vou dar livramento para ele. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que o rei da Síria coloca a mão na cabeça e diz assim: o que é que está acontecendo? Pois todas as vezes que a gente arma uma cilada contra Israel, aí eles ficam sabendo antes quem é o canguete que está aqui
aqui no nosso meio, alguém se levanta, se você não levantar para adorar o nome do Senhor agora, irmãos, alguém se levanta no meio do exército assírio e diz assim: meu Senhor, não tem nenhum caguete aqui não, o problema é que do lado de lá tem um intercessor que ora por Israel, e Deus revela para ele todo o plano dos inimigos. O problema é que lá do outro lado tem alguém intercedendo e está dizendo assim: Deus, guarda o meu povo, guarda a minha casa, guarda a minha família. Diz a Bíblia que Deus desce na casa de Abraão. Na casa de quem? E Deus desce na figura de um ser angelical materializado em forma humana. Aqui nós conhecemos esse evento como teofania, Deus manifestando-se através de algo ou de alguém. Deus então desce na casa de Abraão e ele vem trazer uma notícia. Ele diz: Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu às minhas narinas, e eu vim ver de perto se de fato é como tem chegado lá em cima. Você sabia, irmãos, olha aqui, você sabia que tem pessoas dentro da tua casa que Deus tem vontade de matar ela de vez em quando? Pastor, não fala heresia não, pastor. Oxe, lê a Bíblia. Você sabia que de vez em quando, irmão, Deus olha lá de cima assim, ele tem vontade de dar uma espadada nos indivíduos no meio da sua casa? Sabe por que ele não faz? Porque tem alguém dizendo assim: Senhor, guarda ele, livra ele, Deus, preserva a vida dele, transforma a vida dele. Enquanto tiver alguém pedindo, Deus tá. Deus diz: Abraão, eu estou indo para Sodoma e Gomorra, e eu vou destruir tudo que há naquela cidade. Eu vou queimar a fogo e vou matar todo mundo. Quando, irmãos, Deus anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão imediatamente lembra que o seu sobrinho Ló mora lá em Sodoma, e ele olha: Deus, espera aí, Senhor, mas se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai matar todo mundo, Deus, e junto vai matar os 50. Deus imediatamente já discerniu o que estava saindo do coração de Abraão. Diz assim: Abraão, se tiver lá 50 justos, eu poupo a cidade, eu poupo todo mundo, eu não faço nada. Abraão sabia que não tinha 50. E aí Deus: mas se tiver 40, Abraão, se tiver 40, eu poupo a cidade, eu poupo todo mundo, mas eu não faço aquilo que está no meu coração. Abraão sabia que não tinha 40. Abraão fala para Deus: Deus, se tiver 30, se tiver 20, Deus, se tiver 10. Escuta, repita comigo assim: existem 2 tipos de intercessor. Diga: um a nível nacional. Diga: um a nível nacional e outro a nível internacional. Escuta, tem hora que Deus vai colocar você, amado, para orar pelo mundo, mas tem hora que Deus vai usar sua intercessão só para salvar os que estão dentro de casa. Pegou aí? Pegou aí, irmão? Abraão estava orando a nível de nação, mas ele percebeu que o negócio agora não era orar, irmãos, pelo mundo, mas era para orar pela tua casa. Então quando ele vê que não tem nem sequer 10 justos, ele diz: Senhor, mas o meu sobrinho Ló mora lá com a sua família, o Senhor pode guardar ele, Deus, o Senhor pode preservar a minha casa, a minha família. Aí Deus vai, irmão, envia 2 anjos para Sodoma e Gomorra.
quando chega lá, Deus chega na casa de Ló e diz: Ló, há uma mensagem de Deus para você e para sua casa. Ló pergunta: qual? Irmão, junta as suas coisas rápido e dá no pé. Porque Deus diz que vai destruir tudo que tem aqui, mas Ele só pode destruir depois que você sair da cidade. Mas por quê? Porque tem alguém que está orando por você, e Deus não pode fazer nada com a cidade, porque tem alguém clamando pela sua vida. Abraão está lá no deserto pedindo: Deus, poupa o meu sobrinho Ló. Escuta, só para você não ficar batido com algumas coisas que acontecem. Nem todo mundo que você ora vai ser salvo. Nem todo mundo que você ora vai ser salvo. Mas há uma boa notícia para você: a maioria vai. Ah, irmão, se eu fosse você, teria levantado a mão para o céu e ter dado um glória bem alto. Abraão estava orando por Ló e por sua casa, mas a mulher de Ló decidiu ficar na cidade e ser transformada numa estátua de sal. Nem todo mundo que você ora vai ser salvo, mas escuta uma coisa: a maioria vai. Você está aí? Eu estou dizendo, nem todo mundo que você ora vai ser salvo, mas a maioria vai. O primeiro benefício da intercessão: ela traz livramento, revelação. Livramento é. O segundo, a intercessão, ela larga a visão. Escuta, irmão, quem não intercede, tem algum intercessor aqui? Não, intercessor mesmo. Alguém que intercede mesmo pela igreja que você congrega, pelos seus pastores, pelos seus irmãos. A intercessão, ela larga a visão, apóstola. E vai aqui uma mensagem triste para quem não tem costume de orar. Pois quem tem costume de orar e orar pouco, e quando ora, só ora por si mesmo, só consegue ver o seu mundinho, só consegue ficar no seu mundinho. Mas quem tem costume de interceder por alguém, Deus alarga a sua visão. Deus abre o mapa do Brasil e começa a revelar para ele. Deus abre o mapa do mundo e começa a revelar para ele. Você começa a conhecer o mundo antes de pisar nele. Você começa a conhecer as nações antes de pisar nela. Porque quem intercede, Deus alarga a sua visão. Tem algumas pessoas que Deus nos usa para poder falar com elas, irmãos, que elas viram e falam assim: pastor, como é que o senhor sabia disso? Existem duas pessoas que Deus alarga a visão e dá a ele a revelação, irmãos. São eles, o intercessor e o profeta. Deus só abre a visão do profeta e do intercessor. Quem está abrindo a boca para dizer assim, diz o Senhor: se não for profeta, não for intercessor, é balela, irmãos. Porque Deus abre a visão, é de intercessor e de profeta. Se você não é profeta, pelo amor de Deus, sai do seu mundinho, torna-se um intercessor, para que Deus alargue a sua visão e te revele aquilo que Ele tem planejado para a vida do seu povo. Tem hora que eu estou orando, irmão, de madrugada, o Espírito Santo, ele me transporta. E às vezes eu estou orando até porque eu nem conheço. Ele plantou como a nação.
Aí o Espírito Santo ele vem, já que você está orando, já que você está intercedendo, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar um negócio aqui a respeito dessa pessoa, só para você orar mais, só para você intensificar um pouco mais a sua oração. Um dia desse um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, como é que Deus te usa dessa maneira? Eu falei: é simples, meu filho, é um nível de oração. Você precisa orar. Se você orar, Deus vai começar a abrir tua visão e mostrar para você aquilo que só está no coração dele. Por que tem muita gente, irmãos, que chega num lugar como esse, chega num culto como esse? Por que tem muita gente que participa de uma igreja como essa e às vezes fica viajando, como se estivesse viajando na maionese? Porque não ora. Porque não tem vida de intercessor. Você não ora pela sua igreja, você não ora pelos seus pastores, você não ora pelos seus irmãos. Quando você intercede pela sua igreja, quando você intercede pelos seus irmãos, quando você intercede pelos seus líderes, naturalmente você se conecta a eles. Você se conecta. E aí a visão do teu líder passa a ser a sua. O pensamento do seu líder passa a ser o seu. E quer mais? Só para você jogar a mão para cima e glorificar. Aquilo que for derramado sobre a vida do seu líder vai respingar em você também. O terceiro benefício para um intercessor é que a intercessão, ela traz provisão. Diga comigo: a intercessão, ela traz provisão. Eu conheço gente que está orando já há 15 anos para Deus dar uma casa, e até hoje não recebeu. Eu conheço pessoas que estão há 5, 6, 7 anos pedindo um carro e até hoje não recebeu. Quer uma chave? Quer uma chave para tu receber? Quer uma chave aí? Levanta a mão e diga: eu quero, pastor. A Bíblia diz que Jó estava em crise, em guerra e em provação, mas o dia que ele colocou-se para orar pela vida dos seus amigos, Deus mudou o seu estado, o seu cativeiro. E o que Jó tinha antes, Deus deu tudo em dobro a ele. Escuta, irmãos, se você quer que Deus envie a provisão para você, comece a interceder pela vida do seu irmão, comece a orar por ele. Se você vê alguém necessitado de uma casa, antes de você pedir para você, pede: Deus, dê uma casa para o irmão, dê um carro para o irmão. Comece a interceder, porque a intercessão ela traz provisão de Deus. E sabe qual é o interessante? O interessante é que o primeiro a receber não é aquele que está sendo apresentado em oração, mas é o intercessor. O intercessor, ele é o primeiro a receber. É por isso que a Bíblia diz assim, irmãos: orai uns. Você está aqui, por favor, você está aí? O som está chegando lá embaixo, tá? Tá? Você está vivo aí embaixo? Está vivo? Tem alguém vivo aí embaixo, irmão? A Bíblia nos ensina a orar uns pelos. Enquanto você ora pela vida de alguém, Deus está manifestando o poder dele pela sua vida. Enquanto você ora pela vida de alguém, Deus está manifestando o poder dele pela sua vida. Enquanto Daniel, irmãos,
orava, Deus manifestou o poder dele. E há aqui uma chave que eu não posso deixar de liberar sobre sua vida. Pastor, eu até tenho vontade de orar assim, sabe, igual a apóstola, igual o pastor, igual a pastora. Eu tenho até vontade de orar assim, igual as irmãs. Mas o problema é que eu não consigo. Tem alguém vivo aí? Aí eu vou te explicar por que tu não consegue, irmão. No livro do profeta Daniel, fala que Daniel estava em oração. Os primeiros capítulos fala de um jejum sobrenatural. Fala da renúncia de Daniel. Pastor, quando é que Daniel começa a orar? Daniel começa, irmãos, a ter uma vida intensa de oração. Quando um dia ele encontra um rolo, que quem escreveu foi o profeta Jeremias, que aqui representa a Bíblia. Quando Daniel começou a ler a Bíblia escrita pelo profeta Jeremias, ele começou a descobrir aquilo que estava no coração de Deus. Aí Daniel começou a orar segundo a palavra. Quer ter vida de oração, meu filho? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ler Bíblia, é aprender a meditar na palavra de Deus e descobrir o que é que Deus quer para a vida desta nação. Daniel, no capítulo de número 9 do livro do profeta Daniel, assim está escrito. Eu lia o livro do profeta Jeremias. Lá estava escrito que a sentença de Deus era que nós ficaríamos em cativeiro apenas por 70 anos. Quando Daniel, irmãos, descobre isso, Daniel começa a orar: Deus, está chegando a hora, está chegando a hora, livra a minha família, a minha casa, liberta o meu povo, Senhor. E Daniel ora com ousadia, por quê? Porque ele está orando segundo a palavra. Tem gente, irmão, que não ora com ousadia porque sabe que não ora segundo a palavra. Está recebendo aí? Tem gente que não ora com ousadia porque não ora segundo a palavra. Tem gente orando, pastor Gerson, pedindo o marido da irmã. Tem gente orando pedindo a esposa do varão. É aquele tipo de oração que não é segundo a palavra. Calavação de calabacalabaxéria. Tem gente orando, irmão, pedindo para Deus derrubar o gerente dele para ele ocupar a vaga. Quem não ora segundo a palavra não vê a resposta da sua oração. Mas quem ora segundo a palavra, irmãos, quem ora segundo a palavra, enquanto eu estou pregando aqui, já tem gente aí embaixo dizendo: pastor, tu não vai acreditar, mas eu já estou vendo os céus abertos, eu já estou vendo anjos subindo e descendo, eu estou vendo a resposta de Deus descendo. Você pode levantar a tua mão para cima, por favor, pelo menos por 10 segundos, glorificar o nome do Senhor. Pastor, tu está falando de intercessão. Mas o que é intercessão? Intercessão é você se colocar pela vida de outrem. É você pegar a guerra do indivíduo e começar a lutar por ele. Alguns meses atrás, a minha esposa em casa, irmãos, começou a surtar. Ela entrou dentro de uma crise muito grande. E eu olhava para ela
e via que ela não estava conseguindo lidar com a crise, com a guerra que ela estava enfrentando. Eu tentava ajudá-la, mas se eu falasse meia dúzia de palavras, irmão, era uma guerra. Se ela tivesse uma vassoura na mão, ela ia atacar em cima de mim muitas vezes. Então eu entendi que eu precisava tomar a frente da guerra por ela. E eu comecei a varar a madrugada, dizendo: Satanás, na minha esposa tu não toca. Satanás, na minha casa você não toca. Satanás, na minha família você não toca. O que é isso? É você tomar a guerra de alguém e lutar pela vida de alguém e dizer: aqui não, Satanás. Escuta, tem guerra, irmãos, que tem gente aí que não está conseguindo vencer. Tem gente que já está sucumbindo. Por quê? Porque está faltando intercessor, apóstola. Está faltando alguém que interceda. Escuta, tem guerra, irmãos, que a AB não vai conseguir vencer, mas se você se colocar para orar por ele, vai ter gente colocando de pé e está dizendo assim: eu sou mais do que vitorioso. E não é por causa da força dele, não, é por causa da sua intercessão. Consegue pelo menos umas 10 mais dessa para mim, por favor. Eu não vou ter tempo de falar sobre oração de guerra. Então deixa eu investir pelo menos mais 5 minutos aqui. A igreja do século 21 está sofrendo, irmãos, porque não tem intercessores o suficiente para poder proteger a igreja no meio da guerra. Tem igrejas fechando as portas. E o problema, irmãos, não é as finanças. O problema é a falta de intercessão. Tem líderes caindo em adultério. Tem líderes, irmãos, deixando o casamento. Tem líderes rejeitando os filhos. E sabe qual é o problema? O problema é a falta de intercessão. A igreja muitas vezes ela quer sugar do seu líder, mas não tem coragem de varar uma madrugada intercedendo pela sua liderança. Há crente, irmãos, que vê os seus líderes como uma espécie de super-homem, super-herói. Até quando alguém diz assim: vamos orar pelo pastor. O pastor já ora muito. É porque você pensa assim, que tem muitos pastores caindo. Tem muitos pastores sucumbindo. Sabe o que a igreja está precisando hoje, irmãos? A igreja está precisando que se levante um exército de intercessor. Apóstola, sabe o que eu vejo Deus fazendo hoje? Eu vejo Deus pegando os profetas da nossa geração. Muitos deles, é verdade que Deus tem pegado pelo cabelo e tem transportado ele até um exército. Exército de quê, pastor? Um exército de ossos secos. E aonde há sequidão, Deus está falando para os profetas assim: profetiza aqui, porque aqui tem um exército. Profetiza aqui, porque aqui tem um exército. Os ossos vão se juntar e vai se levantar um exército daqui forte e poderoso. E não vai ter demônio que vai resistir a esse exército. Vai, levanta a mão e profetiza sobre esse exército. A igreja, pastor Ivan, está precisando de intercessores.
igreja, Júlio, está precisando de intercessores. A intercessão, ela tem poder de mudar trajetórias. Ela tem poder de levantar o morto. Ela tem poder para poder trazer livramento para a vida do povo. Eu vou encerrar em 2 minutos. A próxima vez que eu estiver aqui no altar pregando, eu falo sobre oração de guerra. A Bíblia diz que Ezequias está em Judá, reinando, quando Senaqueribe, rei da Síria, envia um comunicado até Judá. Qual era o comunicado? Rendam-se, ou vai morrer todo mundo. Ezequias, irmãos, era aqueles líderes assim, igual nós, assim, não tem? É desse tamanhozinho assim, mas tem uma coragem. Vira para o povo e diz assim: olha, Deus é conosco, tá? O Senhor é conosco. O Senhor vai dar vitória para nós. Quando Senaqueribe ouve dizer que Ezequias está encorajando o seu povo, ele pega uma carta, escreve uma carta e manda para Judá. E nessa carta está escrito assim: Ezequias, em quem você está confiando para não se render a mim? Alguém aqui já escreveu, irmão, usou um papel só para escrever uma carta para 2 pessoas ao mesmo tempo? Já? Menina adolescente é danado para fazer isso, né? Vai escrever a carta para a namoradinha na escola, escreve para a namoradinha e para a amiga da namoradinha ao mesmo tempo, para poder aproveitar a mesma folha. Alguém já fez isso? Já, tem uns aí que está. Senaqueribe usa a mesma folha, faz uma carta para 2 destinatários. Um era Ezequias, e o outro, irmão, era alguém que ele não devia mexer. Em uma parte da carta, Júlio, está escrito assim: quem é o Deus que poderá te livrar? Todo lugar que eu passei, eu peguei os deuses, esmaguei eles. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Aí, irmãos, eu imagino que Deus lá de cima olha assim: Ezequias, daqui para baixo dessa carta você não precisa nem continuar lendo não, esse negócio aqui é para mim, é comigo que ele está falando. Sabe o que Ezequias faz? Ezequias pega a carta, irmãos, ao invés dele ficar desesperado, ele pega a carta e vai para dentro da igreja. Ele vai para o templo, prostra o joelho no altar e diz assim: Senhor, eu vim aqui trazer uma carta, mas essa carta aqui não é para mim, é para o Senhor. Dá uma lida aí para o senhor ver. Aí Deus lá do alto diz assim: Ezequias, segure aí e só veja o que eu vou fazer. E naquele dia Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Não mexa com Deus, não mexa com o Senhor, principalmente quando tem alguém de joelho dobrado no chão, clamando por alguém. Ai, irmão, coloque de pé aí, não tem mais tempo não. Quem guerreia pela igreja é Deus, irmão. Quem guerreia pela igreja é Deus, irmão.
você tem que aumentar esse nível de glória. Quem guerreia pela igreja é Deus, irmão. Quem luta a guerra da igreja é Deus, irmão. Moisés, por que clamas a mim? Diga o meu povo que marche. Moisés, diga ao meu povo que eu pelejarei por vós, e vós apenas, ó. A guerra não é sua, a guerra é minha. Se você quer vencer sua batalha, meu irmão, chama Deus, invoca Deus, clame por Deus. Se você quer que alguém na sua casa receba vitória, interceda por ele, chama Deus, clame por Deus. Quem guerreia a guerra da igreja, quem guerreia a guerra do povo é Deus. Lá vem Israel. Os filisteus, quando os avistam, um pergunta para o outro: quem é esse povo aí? Quem é esse povo aí? Alguém cheio de inteligência diz assim: rapaz, não mexe com esse povo não. Não mexe com esse povo não, rapaz. Esse povo é aquele povo que Deus tirou eles de dentro do Egito. De noite ele ficava assim com uma nuvem cobrindo eles, como com fogo, fazendo calor no frio do deserto. E de dia ele ficava numa nuvem, blindando e protegendo-os do sol escaldante. Mexe com esse povo não, porque esse povo é aquele povo que pertence ao Deus que matou mais de 600 mil soldados egípcios, afogados nas águas do Mar Vermelho. Mexe com esse povo aí não. Mexe com esse povo aí não, porque esse povo é aquele, pertence àquele Deus que enviou 10 pragas para Faraó e seu povo, inclusive matou o primogênito dele. Não mexe com esse povo aí não. Esse povo aí tem um Deus que guerreia pela causa deles. Não mexe com esse povo aí não. Ai, irmão, sabe por quê? Sabe por quê que quando o diabo se levanta com você, tu fica, desculpa a expressão, irmãos, e o jargão, mas sabe por quê que tu fica cagando nas calças quando o diabo se levanta contra você? Porque tu não ora. Porque se tu orasse, sabe o que ia acontecer? Era o cão que estava cagando na calça, irmão, com medo de você. Irmão, crente que ora, o diabo fica estremecido. Você já viu? Alguém já chegou num culto? Pode subir aqui, apóstolo. Alguém já chegou num culto e o ambiente estava pesado? Alguém já chegou? Você já chegou em algum culto, irmão, que o ambiente estava pesado, mas pesado mesmo, que até para dar glória, mas já chegou? Já viu? Aí de repente, aquele culto pesado. Chega uma apóstola da vida atrasada no culto, mas quando ela chega, o ambiente muda. Um dia desse teve um jovem lá na ilha que falou isso comigo. Ele falou assim: pastor, incrível, parece que quando o senhor chega na igreja o ambiente muda. Sabe o que é isso? Às vezes, irmão, quem está no ambiente não tem vida nenhuma de oração, faz mais de um mês que não dobra o joelho. Aí o diabo vem, irmão, e amarra o ambiente. Mas quando chega alguém que ora, o diabo assim: rapaz, está na hora da gente cair fora, viu? Porque acabou de chegar alguém de oração aí, está na hora da gente dar no pé.
É por isso que o ambiente muda, irmão. Porque quem chegou está carregado da unção, da glória, tem vida de oração, está cheio de Deus. Escute, pelo amor de Deus, irmãos. Quem faz o ambiente somos nós. Se você ora, se você busca, pode ter certeza, irmãos, o que você vai atrair é a glória de Deus para dentro do ambiente. Tem lugares onde o diabo está tomando conta do ambiente. Por quê? Porque não tem ninguém que ora. Eu preciso que você entenda isso. Coloque a mão no vizinho do seu lado aí, irmãos. Alguém que esteja do teu lado direito, por favor. Eu vou passar para o apóstolo agora. Mas eu preciso que você comece a orar agora por esse vizinho que está do seu lado.